Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo no apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 4, na segunda carta de Pedro. E é isso que nós estamos procurando, eu e você, para mim e para você, as grandiosas e preciosas promessas de Deus na ordem dos livros da Bíblia. Chegamos ao livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10. Vamos começar lendo no verso de número 35, esta porção da palavra de Deus. Enquanto você abre a Bíblia, quero pedir a você que não se inscreveu ainda, inscreva-se nesse canal. Esse canal pertence a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que disse: vão de casa em casa e falem paz seja nessa casa. E a declaração da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro, no coração da cidade do Rio de Janeiro. Inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações, e você estará ajudando a divulgar esta palavra que não é nossa, é a palavra do coração de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, começando no verso 35, diz assim a palavra de Deus. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pai Todo-Poderoso, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus nos promete os primeiros lugares entre os seus servos. É verdade. É possível alcançar os primeiros lugares entre os escravos de Jesus, os doulos de Jesus. É verdade. Mas Jesus, ele se apresenta aqui como o primeiro dos servos. E não é fácil conquistar esse lugar, porque é uma conquista. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus Cristo como servo. Por que será que na Bíblia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, o príncipe da paz é apresentado como servo? Porque ele veio para servir. Ele mesmo responde, o Senhor Jesus. Aqui no Evangelho, no próprio Evangelho de Marcos, pega muito bem. Ele consegue entender muito bem o propósito da vinda de Jesus. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Ele veio para se dar, para se doar. Ele veio sem direito algum. Ele veio para todos, é claro, ricos e pobres, muita fama
e aqueles sem conhecimento nenhum, sem projeção nenhuma na sociedade. E ele ele conviveu em todos esses meios e muito bem. Para dar o exemplo, para dizer, olha, assim como eu andei, vocês também podem andar. 3 verdades anotamos desse texto, dessa explicação do Senhor Jesus sobre como funciona no reino dele as questões relacionadas aos primeiros lugares. Primeira questão, ou a primeira verdade, em forma de pergunta: como funcionam as promessas de prosperidade de Deus nos governos? Como funcionam as promessas de prosperidade nos governos da terra? Vamos analisar um pouquinho como funciona isso aqui na terra. E o Senhor Jesus, ele analisa isso no texto que ele fala aqui para nós. Ele diz, olha, nos governos aqui da terra, os primeiros lugares, nos reinos da terra, nos governos aqui da terra, os primeiros lugares são dados para as pessoas mais importantes. Então, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre os outros menos importantes. Está aqui no capítulo 10, o verso 42. Então, é assim que funciona nos governos da terra. Você pode ir a qualquer sistema de governo político em qualquer nação do mundo e você vai encontrar essa tônica. As pessoas mais importantes são consideradas nos cargos mais importantes. Os considerados chefes das nações, eles procuram as pessoas também em posição de chefia e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Eu estou aqui com o exemplo de um reino aqui que a Bíblia cita, o reino de um rei chamado Saul. 1 Samuel capítulo 8 conta essa história do governo de Saul. E diz assim, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros, porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem as suas lavouras e colham as suas colheitas, e façam as suas armas de guerras e os apetrechos dos carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e assim vai. É assim. Os governantes escolhem os seus trabalhadores de acordo com a importância, de acordo com a classificação da família, do estudo, da condição financeira, e é assim nos governos da terra. Mas tem uma segunda verdade nesse texto. O sistema de prosperidade no governo de Jesus não é igual ao sistema de governo das nações da terra. Jesus deixa isso bem claro aqui no texto de Marcos. Ele diz, entre vós não será assim. Não será assim entre vocês. Ou seja, no sistema de governo do reino de Jesus, não tem nada parecido com o que acontece nos governos da terra. É o verso de número 43 do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então, nós podemos ver que quem no reino de Deus tenta governar ou agir da mesma forma que nos reinos da terra, está dando tudo errado com esses governantes ou com esses líderes, seja pastor, seja presbítero, bispo, apóstolo, em qualquer cargo ou que se invente ou que se crie no campo das missões de Deus, quem tentou governar usando o mesmo sistema de governo dos governos da terra, está dando tudo errado. Porque o Senhor Jesus diz, entre vós não será assim. E o próprio exemplo de Tiago e João pedindo para que um se assentasse à direita e outro à esquerda de Jesus no reino, Marcos 10, 35, nós já lemos. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem? Perguntou ele.
Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí, no verso de número 43, Jesus responde: entre vós não será assim. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, será o contrário do que acontece nos governos da terra. É verdade, o sistema de prosperidade de Jesus, no governo de Jesus, não se parece em nada com o sistema de governo da terra, dos reinos e dos governos da terra. Os governos da terra não têm nenhuma semelhança com os governos de Jesus. E a terceira e última verdade é como funcionam as promessas de prosperidade no governo de Jesus. Aí sim, chegamos ao ponto. Como é que funciona então? Então Jesus começa a dizer: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que seja o primeiro a servir. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o escravo. No original grego, a palavra doulos significa o escravo, aquele que voluntariamente serve. E eu trago aqui o exemplo do governo de Davi. Jesus é da linhagem real de Davi. Vamos para 1 Samuel capítulo 16, começando no verso 10. Diz: assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé rei. E aí Samuel, porém, disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses, porque o Jessé já tinha feito passar todos os filhos maiores, soldados mais altos, que viviam na academia das agulhas negras lá de Jerusalém, ou de Belém, que Jessé era de Belém. Então, o Jessé trouxe os filhos que tinham porte físico e condições intelectuais para serem ungidos. Um deles seria ungido rei. Esqueceu-se de Davi, porque Davi era ainda muito novo, era franzino, era gentil, dócil, não tinha ainda muita aquela postura de maturidade. E aí Samuel disse: olha, nenhum desses que você trouxe, o Senhor tem confirmado, tem escolhido. E aí Samuel disse: não tem mais nenhum filho, acabaram-se os rapazes. E aí o Jessé diz: ainda falta o menor. Ele apacenta as ovelhas lá no campo. E aí Samuel disse: envie e chame-o, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então mandou buscar. E o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu a Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou e voltou para Ramá, a sua terra. No reino de Deus é assim que funciona. Porque Deus não vê a aparência, Deus olha para o coração. Claro que ele vê a aparência, mas ele não decide pela aparência. Se a aparência confere com o coração, ele decide. Mas ele olha primeiro para o coração. E Deus olhou para o coração de Davi quando foi escolher o rei do seu povo, o líder, o primeiro entre os servos do seu povo. E Davi realmente foi aquele homem segundo o coração de Deus. A conclusão está no último verso do texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, o último verso, o verso lido, 45 diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem é Jesus. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela salvação de todo aquele que crê. Vamos orar dizendo sim ao apelo dessa reunião. Você quer entrar na fila dos servos? É verdade. E o Senhor vai dizer que posição na fila eu vou ocupar e você vai ocupar. E o simples fato de estar na fila dos servos escolhidos pelo Senhor já é o grande privilégio do servo. Vamos servir.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos renunciar a todos os sistemas de governos aqui da terra, sabendo que nenhum deles se compara ou se equipara ao sistema de governo do Senhor. E nós queremos participar do sistema de governo do Senhor pela sua misericórdia, não pelos nossos merecimentos, porque não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor. Eis-me aqui, eis-nos aqui, eis aqui os seus servos, a sua igreja, o seu povo, dizendo: queremos servir. Queremos ser os primeiros a servir. Não queremos os primeiros lugares, nós queremos servir ao Senhor. Então, Pai, usa-nos. Queremos pedir também saúde para tantos enfermos. Irmão Luiz da Silva, irmão Rogério Sampaio, irmã Ana Rita Dias, vai entrando, Senhor, irmã Isabel, vai entrando nessas casas, nessas vidas, trazendo saúde para essas vidas em nome de Jesus. Pedimos também porta de emprego para os desempregados. Pedimos também um avivamento do Espírito Santo para a nossa igreja, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Pedimos também pela compra do imóvel da tua igreja para ser consagrado ao Senhor, a sua casa de oração. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém, amém. Chegando ao final da reunião das promessas desta semana, agradecemos a você que se inscreveu. Diariamente tem gente se inscrevendo, gente deixando like, gente clicando nas atualizações, compartilhando. Eu estou desafiando cada inscrito a procurar mais um para que se inscreva. Peça que se inscreva, peça que deixe seu like. E nós estaremos assim dobrando em pouco tempo o número de participantes das nossas reuniões. O nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 4, Antony Brito. Parabéns, Antony, lá na Bahia. Parabéns também para o Antony, é neto da irmã Denete. Parabéns para o Ian Bispo, dia 11. Parabéns, Ian. Parabéns para a Edna Félix, dia 15. Parabéns, Edna. E João Vitor, neto da missionária Eneida. Parabéns também. Feliz aniversário para todos. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve o nome, na próxima reunião faremos a festa. Não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.